Pessoal, já está acordado por aí? Ô! Sábado, tão cansados? Que isso, pessoal? Cadê a energia? Ô! Vamos dar início a mais um dia de atividades pelo palco Fábrica de Empreendedores do Sebrae. Nossa primeira atividade agora seria com o Bruno sobre criatividade, mas infelizmente o Bruno não conseguiu vir para esse slot e agora eu vou ter que assumir essa atividade e ser criativa junto com vocês. Eu tenho um material onde tem alguns cases de sucesso aqui sobre criatividade e a ideia agora é a gente fazer um bate-papo, um talk inspiracional e também conhecer alguns casos de empresas que implementaram inovação criativa e para vocês poderem se inspirar e também incluir isso no seu repertório de projetos. Então eu trouxe uma apresentação para vocês, só vou pegar aqui o passador de slides também. Obrigada. Você consegue aumentar só mais um pouquinho o microfone, que minha voz está meio fraca já? E a gente já vai começar nossas atividades por aqui. Então, se você é empreendedor, um jovem universitário, quer aprender mais sobre criatividade, processos criativos, vem chegando aqui para a Fábrica de Empreendedores do Sebrae. Durante o dia, a gente vai ter muitas atividades por aqui. Essa vai ser a primeira. Opa! E a gente vai falar sobre como destravar a sua criatividade, o seu processo criativo. Para quem não me conhece, esse slide está um pouquinho desatualizado, tá? Mas vou atualizar para vocês aqui agora. Eu sou Mona Lisa Medeiros, atualmente tenho 24 anos, sou de Natal, Rio Grande do Norte, mas eu moro em São Paulo hoje. Sou Head de Portfólio e Mercado na Bossa Nova Investimentos, que é o maior fundo de Venture Capital da América Latina. Estou na empresa há 3 anos, cuidando de uma carteira de mais de 1.500 empresas que já foram investidas pelo fundo. E nesse processo, hoje, eu também ajudo a conectar empreendedores que estão em busca do seu primeiro cheque para receberem investimentos pela Bolsa. Além disso, eu também tenho um projeto de gestão de portfólio de startups, onde eu ajudo outros fundos, profissionais do mercado e outros VCs e corporações a implementarem gestão de portfólio dentro do seu fundo, da sua estrutura. Já participei de mais de 46 experiências voluntárias de fomento ao ecossistema. Tenho 20 prêmios e reconhecimentos hoje. Já foram mais de 80 mil pessoas impactadas pelas iniciativas de educação empreendedora que eu já promovi. E a minha trajetória no empreendedorismo, ela já vem de algum tempo. Eu comecei bem cedo, empreendendo aos 8 anos de idade, onde eu estava desenvolvendo uma empresa para ajudar a igreja que eu frequentava, para ajudar a arrecadar fundos. Me falaram que empreender não era coisa de criança e eu sempre muito inconformada. Fui lá, montei mesmo assim. Aquela experiência me deixou muito mexida e eu continuei empreendendo desde a escola, vendendo doces, vendendo maquiagens. Depois eu fiz ensino médio técnico integrado em administração de empresas. Comecei a me desenvolver e isso virou uma paixão. Essas são algumas das marcas com que eu já trabalhei de lá até aqui, seja voluntária ou seja remunerada. Algumas instituições que já me patrocinaram e apoiaram também. E o Sebrae sempre foi uma grande apoiadora das missões que eu frequentei, que eu desenvolvi. Tive a oportunidade de ir para o Vale do Silício com o Sebrae também em 2019, onde eu conheci empresas inovadoras lá do Vale do Silício, como PayPal, Google. Então, foram experiências realmente muito marcantes. E hoje eu compartilho um pouco desse aprendizado que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos. E eu gosto de começar sempre minhas palestras de criatividade, primeiro perguntando, quem aqui já se considera criativo? Levanta a mão. Só 3 pessoas ali, mais ou menos. Gente, como assim vocês não se consideram criativos? Se considera criativo? Quem não se considera criativo? Por que não se considera criativo? Não sei. Falta de oportunidade? Falta de oportunidade. Gostei da sua resposta, porque aí você vai descobrir aqui uma oportunidade para você ser mais criativo. Você levantou a mão. Também é a mesma questão. Acho que a oportunidade e está sendo muito útil esses workshops aqui. Vai estabelecer a criatividade. Legal. Então, a gente está falando aqui da linha de provocação para a gente ser mais criativo. É isso aí, a gente às vezes não se considera criativo porque muitas vezes a gente cria um mito ao redor do tema criatividade que nos faz ter um bloqueio. Mas o que é a criatividade pra gente? A gente geralmente pensa que é sair fora da casinha. É eu estar aqui agora, sei lá, dar um mortal carpado, cair, sair cores e fogos de artifício, sair voando. A gente está pensando muitas vezes que criatividade é algo super mirabolante. É você fazer algo que ninguém nunca viu antes. Mas quando a gente traz definições de criatividade,
A gente tem uma que é bem famosa, que é que o processo de mudança, de desenvolvimento, de evolução na organização da vida subjetiva. Então, a gente não está falando aí de 100% de disrupção, a gente está falando de evoluir, de pegar uma trajetória de algo que já existe, talvez você aperfeiçoar aquilo. Tem outra definição, que é quando manipulamos símbolos ou objetos externos para produzir um evento em comum para nós ou para o nosso meio. Então, pode ser até pegar algo que já existe, ressignificar e trazer para um novo contexto. Então, não necessariamente a disrupção, a criatividade, ela vai ser aquele processo que vai transformar água em vinho, né? Às vezes, é simplesmente se readaptar à utilização de alguns objetos. E aí, quando a gente tem esse mindset estabelecido, quando a gente entende que criatividade não é simplesmente você fazer algo extremamente diferenciado, você consegue, quando você está diante de uma situação problema, e você fica naquela situação, poxa, estou empacado, não consigo pensar em nada. Será que eu não vou para lugar nenhum? A gente geralmente dá aquela tela 404, né? A gente fica remoendo aquele problema na nossa cabeça e a gente entra num ciclo que parece ser vicioso e a gente nunca consegue sair daquela situação problema. Mas quando a gente consegue incorporar alguns conceitos, a gente vê estratégias para fugir desse tipo de bloqueio. E o Brasil é um país onde a gente tem muita oportunidade de trabalhar problema. E algumas pessoas encaram para isso como, caramba, eu estou morando num país onde a gente tem só problema e nada se dá certo. Tem outras pessoas que vão olhar para esse mesmo país e para esses problemas como oportunidades. Caramba, eu estou vivendo num país onde eu tenho a chance de criar algo que vai ser diferente para mim, para as pessoas que estão ao meu redor, e eu consigo impactar vidas dessa forma. E aí eu quero agora que vocês me ajudassem a pensar em soluções para esses problemas que eu vou trazendo aqui, tá? Pegando a minha aguinha, que minha voz já está falhando, 3 dias de mestre de cerimônias. Mas problemas com os sinais da TV. Quem lembra como que era resolvido antigamente problemas com os sinais da TV? Lá atrás? Pelo menos lá em casa eu lembro que eu colocava Bombril em cima da... Assim que você fazia? Então, você imagina que a pessoa que criou o Bombril estava pensando nessa funcionalidade aqui, de colocar na TV, eu fico imaginando como foi o processo criativo da pessoa, sei lá, eu imagino pela realidade da minha casa, minha mãe lavando a louça, puta da vida, né? Para o meu francês, perdoe meu francês, mas é revoltado que ela queria assistir a novela das 9, estava lavando a louça, não aguento mais o sinal da TV falhando, pum, tá aquele Bombril, vai na antena e do nada o sinal volta a pegar. Eu gosto de pensar que foi assim que surgiu essa ideia de colocar um Bombril na antena da TV. Não foi pensado para isso, mas até a própria marca reutilizou ali esse significado, colocando Bombril, 1001 utilidades. Porque a gente não fala nem palha de langeaça, a gente fala colocar Bombril em cima do cabo da antena ali, da televisão, para melhorar o sinal. É uma solução fora da casinha, resolveu o problema e foi uma solução acessível, né? Então não precisou gastar muito para ser criativo. Esse é outro contexto. Como é que você conserta um chinelo, uma havaiana que torou? Alguém sabe responder essa? Colocar um prego. Então, essa imagem aqui, ela também foi muito comum. E fez parte da minha infância também, tá? Eu gostei sempre de jogar bola na rua. E aí, meus pais compravam a nova havaiana para mim, cara, na época, né? Meus pais são família humilde. E falavam, não vai jogar bola com essa sandália que é nova. Eu ia lá mesmo assim. Teve um dia que eu fui com a sandália, tinha nem uma semana, e ela estava torada. Eu não sabia dessa solução. E eu desesperada na rua, gente, não posso voltar para dentro de casa com essa sandália nova torada. Meus pais vão bater em mim, não é possível. Aí um amigo falou, não, mas lá em casa a gente faz assim, ó, pega um prego, coloca embaixo, vira nova. Enquanto tiver aquele cabo funcionando ali, você pode ir reutilizando e colocando o prego. Daqui a pouco seu dedo está apertado, não cabe mais nada. Mas enquanto tiver correia ali, você consegue colocando o prego e reutilizando. Essa solução realmente mudou minha vida. Voltei para casa depois de umas 2 semanas que meu pai descobriu ali que estava já torada. Mas eu consegui sobreviver naquele momento de desespero. E eu não apoiei naquele dia, não fiquei de castigo, né? Então, assim, foi algo que foi muito marcante na minha adolescência. Agora vamos sair mais da minha infância, desculpa. Vamos sair mais da caixinha. Esse aqui já começa a ficar um pouco mais complexo. Eu queria que exercitassem a criatividade.
Sem dinheiro para o cinema, como é que a gente faz? A gente está pensando em imersões. Tá? O que é que você está no cinema? Você está num estúdio isolado, você quer uma experiência imersiva no conteúdo e você precisa ali explorar fontes. Essa aqui acho que vocês não vão acertar de primeira, mas eu queria trazer essa reflexão que essa menina trouxe para a gente. Olha só a solução dessa criança. Ela cria o contexto isolado ali do cinema, da imersão só na tela, colocando uma caixa de papelão recortada, onde ela coloca a tela do celular aqui em cima. Para não descarregar o telefone, ela já conecta o carregador. A experiência das caixas de som de não sei o que tem na sala de cinema, né? Ela coloca o fone no ouvido aqui por dentro também. O lanchinho, ó, que ela passa lá na Docelândia, ou loja de doce que possa ter no shopping, compra essa Coca-Cola, quando dá fome ela vai lá come. E ela ainda resolve um outro problema. No cinema geralmente tem frio. Aqui ela já está com o seu lençol, o seu colchãozinho, e ela está deitada aqui, tendo sua experiência imersiva. Não tem churrasqueira em casa. Como é que você soluciona esse problema? Agora eu quero... E a cerveja gelada? Essa solução aqui, vamos pensar fora da caixinha. Com essa daqui, a pessoa que teve essa ideia, ela pensou, poxa, estou fazendo reforma na minha casa, queria pensar num protótipo, não recomendo, tá? Não sei se a porcelana vai aguentar a temperatura dessa brasa, não sei a qualidade e procedência dessa carne, não recomendo, mas a reflexão que eu gosto de trazer aqui é o seguinte, quando você está pensando um produto, uma solução, muitas vezes você não vai ter o recurso. Quanto que você não gastaria para fazer um produto desse com materiais apropriados para você transmitir sua ideia, né? De uma churrasqueira que teria acoplado uma caixa ali de bebidas para manter a cerveja gelada enquanto você faz sua carne. Você pode usar isso como uma forma de ilustrar a sua ideia. Não necessariamente você vai consumir ou fazer isso aqui acontecer, tá? Mas você pode comunicar suas ideias pegando formatos e símbolos que já existem e trazendo um novo contexto, um novo significado para eles. Então, essa é a ideia polêmica. Toda vez que eu trago essa imagem, choca, meu Deus! Nunca quero pensar em comer uma carne que veio de uma privada, do assistente sanitário. Não recomendo também, mas é uma forma da gente nos provocar para novas possibilidades. Agora a gente começa a trazer casos mais do mercado, mais da realidade, coisas que são aplicáveis realmente no nosso dia a dia, tá? Silêncio, o mercado está descobrindo o Discord. Eu lembro que no início da pandemia, as pessoas, empresas, estavam explorando novas possibilidades de ferramentas de comunicação. Eu venho da comunidade gamer, onde com os meus 10, 12 anos de idade eu era viciada em CS, Point Blank, joguei vários tipos de jogos. E na comunidade gamer, era muito comum a gente utilizar ferramentas como Slack, como Discord, para se comunicar. Eu já conhecia a ferramenta. E aí o mundo corporativo, e eu trabalhando no fundo de investimentos, né, e com várias startups, começaram a falar sobre ferramentas. Quando falaram Discord, ninguém sabia mexer naquilo. Eu, como já vinha daquele contexto de jogos, eu sabia. E aí eu estruturei todo o canal da empresa dentro dessa ferramenta. Então eu consegui pegar algo que veio do meu conhecimento de jogos, coloquei no mundo corporativo e fui a primeira pessoa da empresa no mercado a ser um dos primeiros usuários. Então aquilo já foi uma disrupção no meu mercado. Web rádio versus podcast. Ainda na minha experiência de jogos, quando eu tinha também 12, 13 anos, a gente tinha um sistema de... Eu não gosto de falar pirata, tá? Então, assim, era um sistema paralelo de servidores de games, que era bem famoso, conhecido como aqueles bonequinhos, que você tinha móveis, que você tinha ali várias interações entre usuários. Era um sistema paralelo ali que acontecia, um jogo muito famoso. E lá a gente tinha a oportunidade, quem não eram os donos do jogo, né, de ter uma web rádio, onde a gente colocava música e interagia com outros usuários que estavam lá. Então, com 13 anos, eu tive a experiência de ser locutora de uma web rádio. E aí, quando começou a falar sobre podcasts nos mundos corporativos, eu tinha já um entendimento sobre ferramentas de edição de áudio, tinha interação também sobre possibilidade de como engajar aquela audiência com música, com efeitos, com entonação. Então, assim, eu ia variando vários tipos de conteúdos para aquelas pessoas saberem e se introduzirem também naquele meio que para mim já era comum, porque eu já vinha de um contexto de tecnologia e games. Aqui, eventos no Rabu. Quem aqui jogou Rabu? Ou conhece Rabu, pelo menos?
Habbo foi um jogo muito famoso, principalmente ali em anos 2010, mais ou menos. Eu entrei em 2009, mais ou menos, no jogo. E aqui a gente tinha uma experiência de engajamento com os usuários, né? Cada personagem aqui é uma pessoa que está online. Então, é um jogo multiplayer que a gente fala, né? E aqui a gente tem eventos que poderiam ser organizados com esses outros usuários, tipo dança das cadeiras. A gente colocava as cadeiras em volta, tipo essas poltronas aqui, as pessoas podiam engajar e a gente ia dando prêmios. Ia fazendo estratégias de engajamento com aqueles usuários online. E aí eu cresço, vou para o mercado de trabalho e trabalho como Community Manager. Uma profissão que eu tenho que inventar eventos para engajar usuários que fazem parte do ambiente corporativo. E aí você fala, caramba, não dá para tirar inspiração das minhas experiências no mundo de jogos? Claro que dá. E muitas dessas estratégias eu também acabei utilizando na minha carreira, engajando em eventos. E nessa mesma linha do Habbo, quando surge a plataforma GatherTown, que é uma mistura de uma chamada de Zoom, da chamada do Teams, do Google Meet, com a experiência do Habbo. E aí eu crio um evento corporativo durante a pandemia, onde estavam lá 12 corporações fazendo um negócio com 100 startups, e elas numa experiência onde estavam fadigadas já de toda hora. Ai, meu Deus, levanta. Você está bem? Saiu correndo, isso aí. Ai, meu Deus, agora eu perdi meu tênis. A criatividade, bora lá. Então, assim, a gente vê no mundo corporativo a possibilidade de engajar games, empresas e startups. Na pandemia foi um grande choque, porque as corporações, quando elas entraram nesse ambiente, primeiro, ninguém conhecia muito. Então, para elas foi um choque positivo. Caramba, eu estava esperando ir para mais uma reunião chata. E aí eu entro numa experiência gamificada, onde eu vou fazer a mesma reunião que eu ia ter de uma maneira chata, e a gente trouxe para um contexto lúdico, onde elas começaram a engajar e a rir. Tipo, caramba, não estou sabendo andar aqui. A pessoa ia para frente, a outra ia para trás. E aí não sabia mexer nas setinhas, e começavam os avatares a ficar doidos. E o pessoal foi se ambientando com aquela plataforma, e algumas coisas que a gente tinha do nosso convívio do dia a dia, que a gente também sei tomar um café. Eu sou desastrada, acabei de perder o tênis aqui. Aí vocês riram. E isso no mundo online você perde, porque você não viu que eu perdi meu sapato aqui, né? Mas quando você está no presencial, você tem essa possibilidade de engajamento, você pega coisas que são falhas humanas do dia a dia, que traz uma leveza para aquela experiência, e você consegue também imprimir. Foi um pouco do que a gente conseguiu fazer nessa experiência, tá? A gente conseguiu pegar o que seria uma reunião chata, maçante, mais uma call do Zoom, e transformou numa experiência onde as pessoas tiveram interações um pouco parecidas com as interações humanas. Esse caso dos GIFs é outro caso que eu gosto bastante. No mesmo plataforma do Habbo, lá tinha um sistema de chat integrado de GIFs, na plataforma Gify. Essa plataforma é uma das mais famosas do mundo, só que no Brasil ainda não era tão famosa. Quando o Instagram criou no Instagram Stories a integração dos GIFs, eu lembrei da minha época de jogos, que eu naqueles fóruns eu subia alguns artigos, alguns GIFs lá para troca de figurinha entre os fóruns. E aí lá eu conseguia trazer, eu sabia fazer esse upload, né? Quando veio a integração para o Brasil, no Instagram, eu trabalhava como gerente de marketing nessa startup, tá? Acabei não comentando, mas eu já fundei startup, trabalhei em incubadora de empresas, trabalhei em startup por 2 anos e meio. Aqui eu era gerente de marketing dessa startup de venda de ingressos online. E aí eu fui a primeira, segunda empresa brasileira na época a conseguir colocar a marca, esse aqui era o avatar que fazia propaganda da nossa empresa, dentro do Instagram. E com essa estratégia 100% gratuita, orgânica, hoje essa campanha aqui, esse print está desatualizado, mas já está em mais de 400 milhões de visualizações orgânicas. E o mais legal disso aqui é que esse tipo de veiculação de marca é tão discreta, você não entende que é propaganda. E eu consegui estratégia de ranqueamento de palavras, porque eu já conhecia como funcionava o algoritmo, já sabia estratégia de ranqueamento na internet. Criei uma estratégia onde a própria concorrente da Ultigol, que era Simpla na época, acabou postando o nosso sticker sem querer. A Anitta, a maior celebridade do mundo artístico hoje em dia, postou nosso sticker sem querer. E aí todos os nossos clientes, usuários que já conheciam a marca, falaram, caraca, para onde eu olho, tá todo mundo usando esse bonequinho aqui, interagindo com a marca de vocês. E foi isso que o nosso consumidor viu. Porque foi uma estratégia baseada em campanhas de viralização online, super discreta, onde você não sente que é uma propaganda, e orgânica, teve esse alcance de mais de 400 milhões de views, onde celebridades como a Anitta, como os concorrentes, começaram a usar a nossa marca mesmo sem saber.
E eu acho também legal falar que teve uma época, não sei se vocês lembram de uma polêmica com atores e atrizes da Globo, numa certa ilha privada de praia, Noronha, tudo mais. Durante aquele auê inteiro, os próprios atores estavam também engajados no Instagram e postaram, no momento que eles estavam em maior auge de audiência, eles postaram nossos stickers que estavam bombando na época. Ou seja, literalmente, em toda polêmica, em todo assunto, a nossa marca estava lá, porque foi uma campanha viral que a gente conseguiu integrar e hackear na mente das pessoas. Eu falei sobre esse case na minha primeira Campus Party Brasília, em 2019. Na época, a gente estava com 52 milhões de views. Em 2022, também fiz essa palestra e a gente estava com mais ou menos 298 milhões. Agora, trazendo atualizado para vocês, mais de 400 milhões. E esse número não para de crescer à medida que o tempo vai passando, porque a internet é assim, ela só vai sempre se propagando. E aí, quando a gente fala para inovação, a gente tem que parar para olhar primeiro, desculpa, para onde a gente vai fazer a mudança. E quem faz a mudança, quem é o responsável por ser esse agente de transformação e trazer essas novidades para o mercado? Somos nós mesmos, né? Mas a nossa jornada, ela não contribui para que a gente consiga crescer como um profissional criativo de destaque. Isso porque na nossa cultura, a gente vai sendo podado primeiro por questões de segurança. Então, quando você é criança, bebezinho, você começa a interagir, sai correndo, botar dedo na tomada, e aí isso você acaba se machucando. Então, seus pais começam, não faz isso, é perigoso, cuidado. E aí tudo bem, você está aprendendo a interagir com o mundo. Só que quando você vai crescendo, ficando um pouquinho maior, você vai querendo expandir sua criatividade de outras formas, e isso faz com que você fique mais suscetível a testar muitas coisas que também podem ser perigosas. Ou até mesmo entender o que é socialmente aceito ou não. E aí, quando você vai entrando nesse funil, você vai realmente minando suas ideias. E aí você vai tirando o seu potencial de trazer essa criatividade para o mundo. Quando a gente entra na fase dos 13 a 15 anos, é quando o impacto começa a ser mais forte ainda. Que a gente começa a separar a galera que é legal da galera que não é tão legal assim. Os nerds dos atletas, dos escolados e não sei o quê. Então, a gente começa a criar aqueles grupos sociais que não são interessantes para ninguém, porque a gente perde muito. A gente sabe que hoje em dia que a inovação ela vem da soma dessas interações, desses fatores. Então, quando a gente se limita a só um grupo, ou só a outro, a gente está perdendo interação. Então, a gente, nesse momento da vida, já começa a colocar nossos filhos, a próxima geração em caixas e a separar nichadamente aquelas caixas. E quando a gente entra aqui na fase adulta, onde a gente já foi ensinado tantas vezes o que é certo, o que é errado, o que você pode, o que você não pode fazer, fica mais difícil você desbloquear na sua mente a possibilidade de que você pode fazer coisas que não necessariamente são socialmente aceitas naquele contexto. Como, por exemplo, você sabe que não pode utilizar uma roupa laranja com rosa e verde e limão, porque vai chamar muita atenção e vai destoar, talvez, do ambiente que você esteja, sei lá, no ambiente corporativo. Só que aí você pensa, poxa, às vezes eu posso trazer alegria ou olhar das pessoas para um ponto de vista novo, criar um impacto na minha comunicação, né? E aí você cria aquela disrupção no ambiente que foi algo simples, da forma como você se posiciona, como você comunica para o mercado. E aí, numa sociedade onde todo mundo é ensinado a ser borracha, onde a gente é ensinado a podar nossas ideias, é muito difícil ser lápis. As pessoas que criam. A gente a todo momento é julgado, a gente é criticado, e a gente, quando temos ideias, expomos essas ideias para o mundo, estamos sujeitos a passar ali por todas aquelas críticas e aquelas podações. Então, é difícil a gente ser lápis. Mas se a gente quer ter sucesso, se a gente quer ser protagonista, a gente vai ter que se arriscar em ser mais lápis. E isso não vai ser fácil. Vocês precisam saber que, desde agora, precisa haver uma mudança de mindset. Porque não é fácil e não tem um caminho ali certo que você vai poder trilhar para se tornar esse criador. Mas tenham certeza que CEOs de grandes empresas, pessoas que são promovidas, pessoas que são convidadas para estarem em espaços como esse palestrando, são pessoas que tiveram a ousadia de serem criadoras, de serem lápis e menos borrachas. Então, a provocação que eu também quero deixar aqui hoje é para a gente ser mais lápis, ser mais criadores e ser menos podadores das ideias daquelas pessoas que estão ali se arriscando em trazer algo novo para o mercado.
O TikTok é uma ótima forma da gente ilustrar esse assunto agora. Eu sei que no início da pandemia ainda era muito obscuro as intenções para as marcas estarem dentro do TikTok, porque começou como uma ferramenta de criança. Eu mesmo conheci o TikTok por meio da minha sobrinha, que na época tinha 8 anos de idade, hoje ela já tem 12, né? Conheci isso em 2018, 2019, essa ferramenta. E era uma forma que eu tinha de interagir com ela. Só que, quando a gente vem num contexto de pandemia, onde aquela troca personalizada, individualizada, estava mais escassa, a gente viu uma possibilidade de trazer aquele senso humano para uma ferramenta, que não era nem o Facebook, nem o Instagram, nem o WhatsApp. Porque essas ferramentas, a gente falava muito sobre trabalho, a gente falava muito sobre carreira ou problemas, contextos políticos muito sérios que geravam aquelas ambiguidades, né, rivalidades até mesmo. Estava cansativo. Quando a gente pega uma ferramenta nova e traz um contexto humano, descontraído, isso gera um efeito nas pessoas. E a gente viu muitos criadores de conteúdo fazendo seus nomes, mudando de vida, porque elas estavam nessa ferramenta. E elas foram criticadas justamente porque elas estavam sendo lápis. A gente estava julgando as pessoas que estavam sendo criadoras porque elas estavam sendo lápis, e só o que a gente via era gente sendo borracha. Então a gente precisa ter a mente aberta. Tudo bem se você não quiser fazer dancinha, tudo bem se você não quiser fazer esse tipo de conteúdo, mas a gente tem que respeitar o espaço das pessoas que estão conseguindo criar uma disrupção naquele mercado que elas estão atuando. O foco dessa nova geração, desse novo público consumidor, está 100% no cliente. A gente está falando sobre pessoas. A tecnologia, a gente fala de evolução tecnológica e fala também de evolução de comportamentos e evoluções de pessoas interagindo com as marcas. Então, a gente precisa colocar essas interações humanas no centro do processo. Não adianta a gente estar falando sobre dados, analytics, algoritmos, se a gente não está pensando como pessoas. Então, são só fórmulas que, se todo mundo fizer igual, vão ter os mesmos resultados matemáticos, mas e o engajamento e interação humana? O que é que a gente consegue trazer com isso? Existe mais de uma solução para o mesmo problema. Quando a gente entende também que não tem uma resposta certa para uma mesma pergunta, a gente começa a sair da nossa caixinha. A gente começa a ser mais tolerante com a opinião das pessoas. A gente começa a ir além e trazer novidades realmente para o nosso mercado. Porque a gente não vai se conformar apenas com a primeira resposta. Se eu pergunto para você, 1 mais 1, quanto que é? Você vai dizer 2. É uma fórmula matemática que não tem muita margem ali para você questionar. A não ser que você tenha um doutorado, pós-doutorado em matemática, você aprofundar na origem dos números e tudo mais. Mas, enfim, são coisas exatas que a gente já tem conhecimento popular. Quando a gente fala sobre soluções para problemas, nem sempre essas soluções vão ser óbvias, vão ser claras. E se você pega a primeira resposta daquele problema, a chance do teu concorrente pegar aquela mesma resposta, sei lá, gerada pelo chat GPT da vida, vai ser muito alta, ainda mais quando a gente tem tecnologias que já nos entregam essas respostas semi-prontas. Então, a gente precisa estar disposto a pensar no além para a gente extrair respostas mais qualificadas. E eu gosto muito de trazer o modelo do Walt Disney de pensar criatividade. Como funcionava e como funciona geralmente nosso processo criativo, tá? Geralmente, quando a gente pensa em ter uma ideia, a gente começou aqui a ter uma ideia. Vamos fazer uma viagem, sei lá, para Paris agora. Aí você já vai, mas Paris não é tão legal assim, é poluído, tem rato na rua. Vamos ser realistas, eu nem tenho dinheiro para fazer isso. Comecei a matar minha ideia agora que ela surgiu. Só que o que é que o Walt Disney fazia que tornava a pessoa tão criativa? Ele não pensava na ideia e já criticava e ia para a realidade. Não. Ele tinha um quarto onde ele se isolava, ele era sonhador, louco. Pensava, um elefante verde, que ele sabe voar, ele tem um foguete, ele vai para Marte, depois está na Terra em 2 segundos, tem um teletransporte, não sei. Criou um personagem novo, imagina, um rato que fala. Você está falando do Mickey. É simplesmente o maior símbolo. Imagina, um rato não fala. Só que a gente foi primeiro sonhar. A gente não foi pensar na realidade. A gente não foi criticar. Ai, mas será que uma criança vai gostar de estar pegando num ratinho? Não estava preocupado com isso. Vamos sonhar aqui com um mundo mágico, inusitado. Depois de sonhar com esse mundo mágico, inusitado, nesse quarto, uma sessão ali intensa. Sei lá, 1 hora, 2 horas, 3 horas pensando assim. Aí vamos para o lado crítico.
quais são os prós e contras ali da gente ter realmente um rato interagindo com a criança. Talvez não possa ser no formato que a gente conhece o rato. Se a gente deixa ele um pouco mais redondinho, se a gente deixa ele um pouco mais amigável, sei lá, um sorriso, botar um dente bonitinho nele, começa a pensar nos pontos críticos que o mercado pode levantar, né? Do porquê não. E aí, depois de entender o fit do porquê não, porquê sim, a gente vai para o realista. Eu consigo executar esse rato que fala? Eu consigo produzir? Vai ser no ambiente físico? Vai ser uma pelúcia? Vai ser no ambiente digital? Vou ter que contratar um ilustrador animador? Como que vai ser veiculado isso, né? Então, assim, a gente tem 3 etapas que hoje a gente não sabe executar e já vai dar ideia para crítica, ninguém vai gostar. E depois, mas nem tenho dinheiro para fazer isso. A gente não passa isoladamente por esses pontos para refletir com qualidade sobre cada um deles. E a gente perde nosso potencial bem aí. Mas tá, como é que vocês que estão aqui podem começar a exercitar essa criatividade, trazendo pontos práticos de execução para não passar mais por essas armadilhas que nos prendem na falta de criatividade? Aqui eu trouxe bem um passo a passo mesmo, tá? Se quiserem tirar foto desse slide, eu também vai ficar gravado no YouTube. Então, o primeiro ponto para a gente estruturar sessões de criatividade seguras é pensar num ambiente seguro de criatividade. O que é que isso significa? A gente está pensando num ambiente onde não vão ter pessoas julgando, onde eu sei que eu posso pensar loucamente que não vai ter algo para me acidentar. Então, assim, eu estou num ambiente realmente acolhedor, sei lá, estar na minha cama sentado, ou sair até desse ambiente que eu estou acostumada a só ter problemas para um ambiente diferente, onde eu posso pensar mais abertamente soluções. Talvez um cenário como esse stand da Liga Jovem todo colorido me ajude a pensar de uma maneira mais fora da caixa. Eu vou entrar neste ambiente com uma situação desafiadora. Eu não vou entrar nesse ambiente com todos os problemas que eu tenho. Eu vou entrar com aquele problema que eu quero resolver naquele momento. E eu vou definir qual que é essa situação de desafio. Depois que eu defino a situação desafiadora, vou pegar mais água. Eu vou envolver aqui pessoas e recursos no processo. Desculpa. Vamos sair da situação desafiadora, vamos pegar aquelas pessoas que fazem sentido trazer para esse debate e vamos envolver nesse processo. Então, se eu sou uma pessoa que eu sou muito crítica, eu sei que eu vou me auto-sabotar, vou chamar aquele meu amigo, aquela minha amiga, que talvez tenha a mente um pouco mais expansiva, criativa, e vou pedir para que ela me ajude nessa missão. Vou passar para ela um briefing do meu contexto, da minha situação. Ela não pode entrar lá 100% perdida. Se você quiser uma resposta mais técnica, profunda daquele ambiente, ou até mesmo, você pode chamar pessoas que não tenham nada a ver com aquele meio, para justamente pegar a percepção dela mais sensível daquela primeira possibilidade de exposição que ela vai ter daquele problema. Então, envolver pessoas e recursos nesse processo pode ser um grande diferencial. Estabelecer regras e objetivos. A gente tem que ter cronometrada nessa sessão de criatividade quanto tempo a gente vai passar lá. A gente tem que definir, olha só, enquanto eu estiver sonhando, você não pode estar podando minha ideia. Então, vamos respeitar aqui nossa interação entre pessoas, onde um não pode cortar a onda do amiguinho. Então, a gente vai definir quais são os critérios daquela sessão de brainstorming. E a gente não pode sair dessa sessão sem ter um aprendizado, sem ter materializado ali o que é que a gente construiu, o que é que a gente debateu. Então, a gente precisa registrar documentadamente quais são os resultados daquela sessão de aprendizado para a gente depois usar isso como insumo para guiar os nossos próximos projetos. E nesse momento é muito importante pegar o nosso ego, assim, ó, pum, jogar na caixinha do lixo, chutar para longe e deixar realmente bem distante. Não pode ter, ainda mais quando tem outras pessoas envolvidas nesse processo, briga de superioridade, que é quando a gente acontece muitas vezes nas reuniões de trabalho, onde a gente quer mostrar serviço, e aí um vai querer ser maior do que o outro, né? Isso aqui, na sessão de brainstorming, de criatividade, não pode acontecer. Então, a gente tem que entrar num acordo e tem que confiar naquelas pessoas que estão fazendo parte daquele momento para que cada um seja capaz de contribuir da sua melhor forma possível para aquela sessão. E esse ambiente precisa ser descontraído, sem regras, sem estar apegado muito à questão
da possibilidade, tá? Lembra que a gente está falando da sessão sonhadora ainda. Não entramos na etapa crítica nem na realista. Então, nesse momento de ter as ideias, a gente tem que pensar como se o mundo fosse perfeito, como se não houvessem aquelas regras, porque a partir daí a gente consegue pensar, caramba, se não fosse dessa forma, o que eu poderia fazer para mudar o meu contexto ou possibilitar para que aquela coisa que hoje não é possível, amanhã seja possível. Então, você não vai conseguir ter essas ideias se você se brecar porque elas existem. Vocês precisam primeiro imaginar que elas não existem, depois vocês vão lá, beleza, esse caminho aqui seria o ideal. Depois vamos estudar formas de tentar entender se é possível ou não fazer aquilo, e aí a gente vai adaptando nossa solução para o mercado, mas a gente não deixou ela morrer quando ela nem teve a chance de dar o seu primeiro suspiro, né? Então a gente tem que pensar nesse ambiente seguro e descontraído. Foque em um problema e desafio de cada vez. Vocês podem até mesmo ter vários problemas para resolver num dia só. Marcar um dia só de brainstorming criativo. Só que precisa ser elencado por ordem de prioridade e ter o tempo cronometrado para cada uma dessas ações. Isso porque, se a gente começa todo mundo pensando em todos os problemas ao mesmo tempo, a conversa vai se perdendo e não vai chegando a lugar nenhum. Então é muito fácil se perder também em reuniões de brainstorming por conta disso. Monte uma equipe diversa. Quanto mais plural, melhor. Isso porque quando a gente trabalha de experiências, ainda mais de um produto, de um serviço para ser ofertado para uma grande massa, a gente está falando de pessoas que vêm de diferentes backgrounds financeiros, diferentes contextos de aprendizagem, tecnologia, escolaridade. A gente está falando de cultura também. Então, o fator cultural, ela pode ser uma barreira em alguns aspectos. Então, a gente não pode pensar num produto simplesmente com um público-alvo, um nicho de pessoa específica desenhado, se você está trabalhando com a massa. Então, você precisa trazer pessoas que fazem parte daquele grupo para fazerem parte desse debate e, assim, você criar uma solução inclusiva para todos aqueles que vão ser seus potenciais consumidores. Aqui eu trago as dicas para vocês aproveitarem bem cada uma das etapas desse processo criativo. Lembra a primeira etapa, a etapa do sonhador. Vamos criar um ambiente, vamos separar na sessão, onde todo mundo vai pensar somente em ideias, vai delirar, ir longe, deixar sair da caixinha. Pode ser sozinho ou em grupo, você tem que estar relaxado, sua mente tem que estar bem, sã, dorme bem antes, escuta uma música. Vai para um lugar que te permita explorar esse teu lado mais espontâneo. Você pode convidar pessoas para esse momento que também tem essa energia boa de querer contribuir, agregar. Depois que você passar para a fase do sonho, você vai sair para a fase do realista, que pode ser sozinho ou em grupo também. Aflore seu lado nerd e convide pessoas que respiram a cultura maker. Porque nessa etapa da realidade, a gente vai entender se é possível ou não fazer alguma coisa. Então, se eu penso num ratinho, que era o caso do Mickey, que eu quero colocar a orelhinha dele redondinha, colocar um dentinho bonitinho nele, eu tenho que saber se hoje é possível, por meio de tecnologia, ferramentas, como eu trago o Mickey para a vida. Aí eu preciso chamar pessoas capazes de executar essa ideia que eu tive agora no meu sonho para a realidade. Depois que eu prototipar, então você já consegue pensar, opa, essa é a etapa onde eu vou começar a pensar protótipo. Aqui eu não estava pensando protótipo, estava pensando solução, possibilidade. Na realização eu estou pensando protótipo. No ponto crítico eu estou pensando validação de mercado. No ponto crítico, pode ser sozinho ou em grupo também essa etapa realizada. Vamos chamar todos os reclamões. Aquela galera que a gente queria distância na etapa do sonho, na etapa da crítica, a gente vai convidar essas pessoas para detonar nossas ideias. Mas detonar de uma maneira consciente, tá, pessoal? Pensando em crescer e desenvolver. Então, a gente vai pedir para que elas experimentem nossa ferramenta, vai pedir para trazer provocações de mercado, porque eu terei algum tipo de barreira a fazer esse produto nessa etapa final. Então, primeiro tem que ter a etapa de sonhar, depois de prototipar, depois de criticar com aquelas pessoas. Não vão do sonho para a crítica, sem nem saber se é possível, porque assim vocês nunca vão fazer nada. Vão ficar sempre presos naquele ciclo vicioso que é só prejudicial na cabeça de vocês, de que eu não consigo ser criativo. Cronometre tempo
para cada uma dessas sessões. Então, eu vou passar meia hora, 1 hora na etapa sonhador, vou passar meia hora, 1 hora na etapa realista, vou passar 1 hora na etapa crítica, vou passar uma semana, passar 3 dias, depende, não tem um tempo certo. Depende do ritmo e da urgência que vocês têm para passar por cada uma dessas etapas. E aqui eu trouxe mais uma vez esse lembrete desse slide, caso vocês não tenham pegado, com as 5 etapas compiladas de como vocês vão percorrer por essa etapa criativa. A inovação, ela vem da combinação das coisas que você já viveu e já experimentou. Então, se você é uma pessoa que não passou por muita coisa, que você vive na sua bolha, no seu mundinho, e nunca se permitiu, por exemplo, estar num ambiente esse como a campus, e vocês já são realmente privilegiados, então, parabéns também por se permitirem viver essa experiência. Se é uma pessoa com pouco background, pouca vivência, você vai estar menos propício a inovar, menos propenso, desculpa. Porque você não vai ter aqueles estímulos necessários de trazer variedade. A inovação vem da variedade das experiências, dos conhecimentos que vocês adquiriram. Isso que a gente vem na nossa mente, as primeiras ideias, são só o topo do iceberg. Quanto mais a gente se provoca para ir a fundo disso e permite que as ideias vão fluindo, a gente consegue ter respostas fora do comum. É aí onde mora o potencial criativo. É quando a gente não se permite ficar apenas na primeira resposta. Você só vai encontrar o que você estiver procurando. Se você não está procurando nada, não espere que você vai estar tomando banho e vai vir sua ideia milionária na sua cabeça, que não vai vir. Vocês precisam estar se provocando e pensando sobre problemas e soluções para que essas oportunidades apareçam para vocês. E algumas dicas finais para vocês conseguirem melhorar o processo criativo de vocês. Serendipity. Eu gosto muito dessa palavra. É quando você está num ambiente ou num contexto onde você não sabe o que esperar, mas você vai porque sente que tem uma pulguinha atrás da orelha falando para você ir. Eu sempre venho para campus, eu nunca sei o que eu vou esperar da campus, mas eu sei que toda vez que eu venho aqui eu conheço alguém muito legal, uma tecnologia nova, tenho acesso a oportunidades de mercado que eu não teria em outros ambientes. Eu vou na intenção de esperar que coisas boas aconteçam e eu vou estar sensível para entender essas oportunidades. Então, quando você se abre com essa sensibilidade para explorar as oportunidades de um ambiente, você tem mais chance de encontrar alguma coisa incrível que você nem esperava que era possível encontrar. Participe de eventos e aumente seu repertório. Às vezes você é da área da saúde, mas você vai para um evento de tecnologia que você quer saber como aumentar seu repertório. Participa. Você é da área, sei lá, você trabalha com salão de beleza, beleza, moda. E aí você vai para um evento que está falando sobre borracharia, mecânica. Não sei, às vezes você tem uma ideia naquele evento, caramba. Enquanto o homem leva o carro na oficina, às vezes ele está acompanhado, ele quer fazer também a barba, a mulher que está acompanhando quer fazer uma unha, você consegue aproveitar o tempo. Pensei num modelo de serviço inovador, onde a gente tem hoje barbearia que tem a cerveja e a mesa de sinuca do lado. Imagina quantas possibilidades de combinações a gente não pode pensar diferentes e fazer estudo de viabilidade para saber se faz sentido ou não. Anotar as ideias. A gente comete muito erro também de ter muita ideia bacana. Ai, que legal, depois eu penso mais sobre isso. Perdeu o registro. Nunca mais aquela ideia volta na sua cabeça. E eu sempre cometo esse erro também. Aí tem um bloco de notas no meu celular, toda hora eu vou anotando as coisas, depois eu vou fazendo esses ganchos. Porque anotar nos permite, primeiro, fixar melhor o nosso cérebro. E segundo, com a rápida busca no seu telefone, você encontrar ali aquilo que você estava pensando um dia atrás, uma semana ou um ano atrás. Mude sua rota, teste novas alternativas. Quando eu dirijo, não sei quem dirige aqui também, mas até mesmo quando você faz o mesmo percurso todos os dias para o mesmo lugar, muitas vezes você entra no piloto automático. E eu lembro muito claramente quando eu ia para a faculdade lá em Natal dirigindo e eu trabalhava. Eu saía de casa, ia para a faculdade e ia para o trabalho. Passei 1 ano e meio mais ou menos nessa rotina. E eu não sabia que uma doceria que eu amava, uma franquia nacional, tinha chegado na minha cidade. Porque eu sempre ia pelo mesmo caminho. Um dia eu errei a rota, entrei por uma rua errada, quando eu olho para o lado, a franquia da doceria que eu gostava. Eu falei, caramba, se eu não tivesse saído da minha rota, da escola, trabalho, não sei o quê, eu não teria descoberto aquela doceria. E fez o meu dia, fiquei super feliz, eu descobri uma coisa nova. No mundo dos negócios é a mesma coisa. Às vezes a gente muda de rota, encontra algo incrível que a gente não esperava, e a gente é mais feliz por ter feito isso.
Assuma riscos. A gente foi instruído a ser o mais seguro e pé no chão possível. Isso por uma série de fatores, momento da economia, cultura. Só que quando a gente consegue assumir riscos de maneira controlada, ordenada, com um propósito, a gente se permite dar um passo além do que é esperado e a gente tende a ser recompensado por isso também. Então, a gente assumir riscos é uma postura empreendedora de maneira, quando você faz calculada, tá, gente? Então, se permitam também assumir mais risco. Saibam quando aliviar a pressão. A gente também entra numa rotina viciosa ali, um ciclo, onde só é trabalho, problema, problema, e eu gosto, às vezes, de ficar naquele furacão dos problemas. Quando eu sei o momento certo de, opa, aqui é meu limite. Preciso tirar a pressão, senão minhas ideias não vão conseguir mais fluir. Se vocês se permitem ficar por muito tempo nesse ciclo vicioso do problema, a solução ela nunca vai ter espaço para escapar, para sair. E vir até o topo da tua mente, onde você vai ter a consciência dela, né? Que a gente fala sempre de trazer a ponta do iceberg para a superfície. Então, a gente está falando aqui sobre permitir aliviar a pressão, que muitas vezes é o que mantém nossas ideias criativas lá embaixo. Tenha um tempo de qualidade com amigos e familiares. Isso aqui é excelente para aliviar a pressão, para conseguir ter aqueles feedbacks, aqueles insights que você não estava esperando muitas vezes. Exercite-se, caminhada, academia, não importa. Qualquer coisa que movimente teu corpo e permita sua saúde estar em dia, vai te ajudar a suas ideias fluírem, seu cérebro vai estar mais oxigenado, você vai conseguir ter mais qualidade no seu pensamento também. Ouça música, e não somente as músicas que você gosta. Às vezes, quando você permite um novo estímulo no seu cérebro, de um novo ritmo, de uma nova coisa que te fez ali sair daquela tua mesmice, daquela tua rotina monótona, você consegue estimular, cutucar um cantinho ali, que era o que faltava para aquelas tuas ideias criativas conseguirem fluir. Então, se permita, se você não gosta de música clássica, não gosta de funk, não gosta de forró, eletrônico, não importa. Tu pega um momento da tua rotina, bota meia horinha de uma música, de um gênero que você não está acostumado a ouvir e se permite passar por aquela experiência também. Teste combinação de novas roupas. Às vezes, como eu falei, tudo que faz a gente sair da rotina de todo dia fazer a mesma coisa, nos ajuda a exercitar essa criatividade. Então, é misturar estilos de roupa, cor de roupa, usabilidade, às vezes você recontextualiza, você sai do seu modo operandi padrão ali, que está automatizado. Vamos ser mais humanos e pensar como a gente se apresenta faz parte dessa realidade humana também. Respire e não pire. Essa é a parte mais difícil, quando a gente está no meio do caos, parar, respirar, fazer as ideias entrarem no lugar, mas é necessário. Então, sempre que tiverem num momento de extremo sufoco, onde tudo parece estar dando errado, inspire profundamente, expire profundamente e permita o seu cérebro a fazer um reboot, né? Reiniciar naquele momento que vocês vão ter mais possibilidades de acessar suas respostas mais criativas. Evite criticar e reclamar e pense mais em como solucionar. Ao invés de ser aquela pessoa que vai estar toda hora falando não mais aquilo, não mais não sei o quê, seja aquela pessoa que vai estar falando sim e. Então, antes de matar as ideias, lembra? Lápis e borracha. Quando pensar em ser borracha, lápis. Primeiro eu vou dar corda, adoro fazer isso com meus amigos. Vou dar corda para ver até onde esse doido vai. Sim, tal coisa, a gente pode fazer isso, ainda pode fazer aquilo. E aí depois a gente pensa, tá, dá para fazer? Vai ser legal fazer? Realista e depois o crítico. Então, seja aquela pessoa que vai ser mais sim e não aquela pessoa não mais. Essa é, inclusive, uma das dicas, uma das regras que tem no teatro para improvisação. Então, os profissionais da criatividade e das artes, eles usam esse mindset também para que eles consigam criar textos, saber improvisar e saber se posicionar dentro das mais variadas circunstâncias. Quando paramos de dar desculpas, começamos a enxergar possíveis soluções. A gente deixa de ser aquela pessoa que nunca consegue nada, tristinho, coitadinho, só tem problema, e é aquela pessoa que, caramba, vou chamar a Mona Lisa porque ela é resolutiva. Ela, toda vez que vem aqui, ela não está olhando para o problema, ela entende o problema, mas ela está vindo aqui pensar nas soluções. Seja essa pessoa que vai ser convidada, porque vai ser a pessoa provocativa de trazer as soluções. Toda solução vai acompanhar de mudanças.
Então, a gente precisa se acostumar com elas. A gente está vendo cada vez mais novas tecnologias surgindo. E aí é pensar, como é que eu consigo utilizar essa tecnologia ao meu favor? O humano nunca vai ser substituído 100% pelo robô. A gente precisa saber operar o robô. E se a gente não quiser realmente ficar para trás, a gente não pode ser robotizado. Então, percebem? Quando a gente fala sobre quebrar rotinas automatizadas, a gente está falando em ser menos robô e ser mais humano. Porque só assim a gente vai conseguir manter nossa posição firme no mercado e utilizar para crescer e se desenvolver. Aqui eu trago algumas ferramentas como dicas para vocês. Esse slide vai ficar disponível depois, tá? Como pensar soluções no passado, no presente, no futuro, para que vocês possam exercitar a criatividade sobre um produto, uma solução que vocês estejam pensando agora. Essa ferramenta é Tris. Você pode pensar dimensão, tempo, custo de oportunidade. É uma ferramenta bem legal que eu deixo como dica para vocês. Esse é o link para vocês fazerem essa atividade com a Suzy, que é a professora responsável por desenhar aquela solução com a metodologia. Então, se vocês tiverem um produto, um serviço, quiserem colocar isso à prática, né, podem acessar esse link que vocês vão ter acesso a essa ferramenta. Também está disponível no YouTube para quem não conseguir pegar agora. Bom, e esse é um pouco da provocação que eu queria trazer para vocês. Queria agradecer a todo mundo que ficou nessa improvisação de palestra que eu fiz aqui agora, que eu vim substituindo um gap de slot aqui na programação, mas que, por coincidência, era sobre a criatividade. Eu já tinha falado na campus passado também sobre esse mesmo assunto, e foi um grande prazer conversar com vocês mais uma vez sobre isso. Muito obrigada, pessoal. Temos tempo para pergunta? Acabei não vendo. Tem tempo para pergunta. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, dá para rodar o microfone. Temos perguntas? Bom, então, se está todo mundo com vergonha de perguntar, depois pode falar comigo. Ou se alguém tiver coragem de perguntar agora, pergunta. Sei que foi bastante tema de ferramenta, questão de criatividade. Então, tá bom, pessoal. Vou puxando para vocês agora, voltando ao meu papel de mestre de cerimônias, para comentar um pouco sobre as atividades do Sebrae, sobre o que mais vai rolar aqui no palco Fábrica de Empreendedores durante o dia, falar sobre as outras atividades que estão acontecendo em paralelo. Então, nossa próxima atividade vai ser daqui a 5 minutinhos apenas. A gente vai falar sobre marketing digital com a Luísa Frois, que ela vai falar sobre... É muito importante, né, construir para as empresas com a sua marca digital. Mas pouco se fala sobre a mentalidade digital que as empresas precisam ter para conquistar isso. É devido à falta de alinhamento que os problemas acontecem. Então, os profissionais frustram e as empresas não conseguem ter resultados. E para construir essa mentalidade digital, a gente precisa mexer no centro da empresa, ou seja, na cultura e nos modelos de negócios. Não é fácil, não é óbvio, mas com a abordagem certa, os resultados surgem na organização e conseguem alcançar resultados incríveis, inacreditáveis. Então, daqui a 5 minutinhos a gente volta com essa atividade, mas, enquanto isso, vocês podem conhecer atividades do Sebrae que estão acontecendo em paralelo. Aqui no stand de Liga Jovem está acontecendo imersão em ChatGPT. Essa que é uma ferramenta dos profissionais do século XXI que estão se automatizando cada vez mais para dar agilidade no seu processo de trabalho e ajudando a dar mais força e velocidade nessa linha construtiva. Tem imersão em realidade virtual. Para quem ainda não conheceu os óculos com a experiência dessa tecnologia, vocês podem também no stand do Sebrae para conhecer como funciona a realidade virtual. Aqui no Espaço Startup 360 tem exposição de empresas que já estão operando, que já estão com seus produtos aí no mercado. Então, vocês conseguem aprender também com a experiência e tecnologia dessas pessoas que já estão no mercado operando. E lá na Arena Fechada também está acontecendo 2 maratonas de negócios. A Maratona de Negócios Sebrae, onde vocês podem ter acesso a mentorias, capacitações exclusivas. E também está tendo um hackathon, onde vocês podem chegar apenas com a ideia e sair da campus com um produto pronto para ir para o mercado, para validar e ter acesso aos primeiros clientes. Então, todas essas atividades, são 5 atividades que o Sebrae está organizando na campus, vocês podem aproveitar e se conectar para aprender mais sobre esse mundo empreendedor. Bom, vamos entrar agora em intervalo, 4 minutinhos, e a gente já volta com o nosso próximo tema sobre marketing digital. Até já!